amores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da Virada de Chave para a Advocacia Trabalhista. Uma série de 3 aulas em que eu vou te ensinar a dominar a prática trabalhista e a conhecer as estratégias secretas para ser uma referência e ter uma advocacia lucrativa. Eu sou Juliana Cruz, criadora do Papo de Trabalho, professora de Direito e Processo do Trabalho, advogada trabalhista há mais de 15 anos. Atuei em mais de 900 processos e é a bagagem que eu trago de toda essa experiência que vai permitir que eu cumpra o que eu prometi a vocês ao longo dessa jornada. Ontem nós tivemos nosso primeiro episódio e nele nós conversamos sobre 5 pontos que são fundamentais para a gente entender o que está impedindo a nossa advocacia de crescer. Para a gente identificar o que está impedindo da gente virar a chave e conquistar tudo o que a gente deseja dentro da nossa advocacia. Se você não assistiu à última aula, eu te convido a fazer isso, porque é muito importante a base que a gente teve ontem para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo do dia de hoje. Quem já assistiu, eu adorei os comentários que eu recebi. Obrigadíssima pelos directs, pelas mensagens que vocês deixaram aqui embaixo ontem. É uma satisfação imensa ver que o conteúdo dessa virada de chave está de fato transformando o dia a dia de vocês. Hoje, nós prometemos que iríamos conversar sobre prospecção e encantamento de clientes. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Deixa só eu compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá. Justamente o que eu prometi. Estratégias secretas para prospectar e encantar clientes na área trabalhista. Mas antes da gente entrar especificamente em como prospectar, eu acho que é fundamental a gente entender se ainda existe mercado para a gente prospectar clientes. Porque uma das dúvidas que eu recebi com relação a ontem era justamente se existia ou não mercado para a área trabalhista. Alguém até soltou uma piada e disse: ainda existe advogado trabalhista? E eu acho que isso é um grande equívoco. Imaginar que a nossa área tem escassez de trabalho e de oportunidades nesse momento. E eu não estou falando só por mim, nem só o que eu acho. Eu trouxe para vocês algumas matérias e eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram, no nosso canal do Telegram, junto com o nosso PDF. Algumas matérias, coloquei 2 só como exemplo, de oportunidades para a área trabalhista. Matérias que reconhecem o direito do trabalho, a advocacia trabalhista como as grandes oportunidades. Isso tudo em função da pandemia. A gente teve inúmeros contratos com redução de jornada, com suspensão, muitas rescisões, discussão sobre fato do príncipe, discussão sobre força maior, suspensão de prescrição no tempo da pandemia. Tudo isso, meus amores, vai ter, né, consequências durante os próximos 5 anos, que é o tempo da prescrição trabalhista. Muitos contratos não se acabaram, continuam. E tudo isso vai gerar reflexo ao longo dos anos. Mais do que nunca, os empresários tomaram consciência da necessidade de uma advocacia trabalhista consultiva. De alguém que diga a ele o que fazer, que ajude nas estratégias empresariais. E, indiscutivelmente, para mim, há muito mercado. Inclusive eu, poucas épocas na minha vida trabalhei tanto quanto eu trabalhei durante 2020 e 2021, ainda com reflexos dessa pandemia, novas empresas precisando de ajuda, novos trabalhadores sofrendo consequências em função dessa pandemia, e aí tem um oceano azul de oportunidades para atuação
na advocacia trabalhista. Também tem o crescimento aí do compliance, a LGPD com aplicação nas relações de trabalho, doenças ocupacionais que cada vez mais vão aparecer e trazer problemas e consequências para a área trabalhista. Portanto, não tenho dúvida de responder a vocês que existe um mundo de oportunidades na nossa área. O que não há mais é o mesmo raciocínio, o mesmo espaço, não há mais oportunidade para aquelas mesmas reclamações trabalhistas. O mundo mudou, as relações de trabalho mudaram e a gente precisa se atualizar, pensar de acordo com a realidade atual e para quem se atualiza, para quem desaprende, como a gente conversou no episódio 1, quem desaprende e aprende uma nova forma de trabalhar, para essas pessoas, eu não tenho dúvida de que existe um mundo de oportunidades na área trabalhista. E aí você agora pode estar se perguntando, mas Juliana, você ontem disse que a advocacia virou commodity, que tem uma ruma de advogado por aí. A gente viu que tem mais de 2.300.000, quase 2.300.000 advogados no mercado. Como é que a gente vai conseguir achar esses clientes, prospectar esses clientes, conseguir se destacar no meio desse universo de concorrentes que existem por aí? E aí eu trouxe para vocês o exemplo mais claro, prático e que mostra a extrema possibilidade de você, no mais comum dos mercados, se destacar e cobrar um preço caro, justo, por seu trabalho. E aí eu trouxe para vocês o exemplo, né, do cafezinho. Quer commodity maior do que o cafezinho? Cafezinho tem em todo canto, todo mundo consome cafezinho, das classes mais baixas, né, às classes mais altas da sociedade. Eu acho que poucas coisas são tão democráticas quanto o café dentro da nossa sociedade. E a gente olhando para o café, a gente vê inicialmente uma primeira opção. Um cafezinho servido num copo plástico. Quanto custa isso para quem serve, né? E quanto o cliente pagaria por esse cafezinho? 50 centavos? R$1? Eu tenho certeza que ele não pagaria, é muito pequenininho, né? O cliente olha para esse cafezinho e não vê valor nesse café. Ele só vai comprar pelo preço, por talvez ser a opção que ele tem naquele momento. Inclusive, quando a gente olha para esse café, eu, por exemplo, penso em café frio, um café de garrafa, porque dificilmente alguém faz um cafezinho na hora que você sente o cheirinho do café e coloca num copinho de plástico como esse para servir. Penso também em queimar meus dedos, né? Se ele não tiver frio, porque se a gente pega nesse copinho e ele não tá tão... e ele tá super quente, a gente tem até a sensação de ter que pegar na bordinha por cima, aquele incômodo, para poder consumir o produto. Na verdade, isso não tem valor para quem consome. Quando a gente vai para um novo nível, uma nova escala de café, a gente tem aí esses cafés dessas máquinas, Nespresso, Doce Gusto, Três Corações, um café mais elaborado, que tem vários sabores, várias opções, um café que você compra no supermercado, que vem numa caixa, que você faz na hora. A ideia é fazer uma, como é que se diz? Fazer uma comparação com o café expresso que a gente toma em um restaurante, em uma cafeteria. E aí a gente tem um cafezinho que a gente sente o cheiro do café. Normalmente tem várias opções, cafés saborosos. E você já paga muito mais caro nesse café do que no anterior. E às vezes você toma a mesma quantidade. Dependendo se você quiser um café curto, um café forte, você vai usar a sua xícara, vai colocar a quantidade de café, mas você tem outra experiência. Você já acha que o café é de um nível melhor.
você sente o cheirinho dele fazendo, você sabe que ele vai estar quente porque ele está sendo feito na hora. Então, é outra experiência e, consequentemente, outro preço, porque a percepção de valor é outra. Já quando a gente olha a terceira opção, meus amores, a gente já está falando de um novo nível, um outro nível de produto. Um café que não é só café, é uma experiência. É um café que tem trabalho de marca. É um café que foca no cliente para desenvolver e vender o produto. É um café que traz sabores que você jamais imaginou misturar, né? Sensações que você jamais imaginou experimentar, com leites diferentes, com misturas diferentes, gelado, morno, quente, frio, de várias formas. Você, inclusive, quando está falando de Starbucks, você está falando de uma marca que as pessoas pagam para, por exemplo, ter uma xícara com essa marca, porque existe todo um status que está por trás do café. Eu, por exemplo, sou uma das apaixonadas por Starbucks. E eu compro a xícara, que é cara, compro a xícara para na minha casa tomar café com a xícara da Starbucks. Porque usar aquela xícara, lembrar daquela marca, me remete à experiência que eu tive dentro de um café da Starbucks. Me lembra as viagens que eu faço. É uma sensação, uma experiência completamente diferente. Vejam, tudo é café. Mas cada uma dessas opções é um café completamente diferente, cujo valor é completamente diferente. Tem cliente para o cafezinho do copinho? Tem. Tem cliente para o café da máquina? Tem. Tem cliente para o café da Starbucks? Tem. E qual é a diferença? A experiência e o valor que esse café proporciona ao cliente. E quando o cliente sente, percebe o valor na qualidade, na forma de ser tratado, na experiência da marca, quando o cliente percebe esse valor, ele paga 10 vezes mais pelo café da Starbucks, ao invés de tomar o cafezinho de plástico. Entendem, meus amores? O mercado existe. Tá cheio de profissionais, mas poucos trabalham a sua identidade, a sua marca, a experiência do cliente, a qualidade do serviço, a excelência técnica. Poucos trabalham tudo isso no nível da Starbucks. E é por isso que poucos cobram o preço de Starbucks. Quando você está brigando ali pelo cafezinho do copo, é difícil você conquistar o cliente por valor, conquistar o cliente com um preço justo. Aí você realmente vai brigar por centavos, por real, o cliente vai pedir desconto e vai ficar aquela briga por preço. Se você entende que a sua advocacia envolve uma experiência para o cliente, se você entende que a sua advocacia ela precisa ter um trabalho de marca, um trabalho de posicionamento do advogado, se você compreende que precisa trabalhar para a experiência do cliente, para você sempre vai haver clientela com o preço correspondente ao valor que você entrega para o cliente e que ele percebe do seu trabalho. Então, para advogado Starbucks, não falta trabalho, não falta cliente, não falta ingressos financeiros dentro do escritório. E é por isso que esse advogado que trabalha a marca, que foca no cliente, que tem excelência técnica, ele consegue ter indiscutivelmente uma imagem positiva de referência para o cliente e também uma advocacia lucrativa. É uma consequência, é um conjunto de estratégias.
É você saber trabalhar o seu marketing, o seu posicionamento, o encantamento do cliente, a experiência do cliente com o seu trabalho. É você ter a excelência técnica para dar a ele a melhor solução. Está atualizadíssimo para poder proporcionar a ele, tecnicamente, a melhor assessoria jurídica possível. E é você ter habilidades de negociar com esse cliente, de ter inteligência emocional para atuar no processo dele. Você saber ter comportamento empreendedor para transformar o seu escritório no Starbucks. É possível? Absolutamente possível. E é possível para você também. E como eu prometi, a gente agora vai começar a conversar sobre estratégias para conseguir transformar a nossa advocacia numa espécie de Starbucks. Para a gente conseguir fortalecer a nossa marca, estreitar o relacionamento com o cliente, prospectar mais clientes e gerar toda essa experiência nessa relação com esse cliente. Joia? Mas antes ainda de a gente entrar nessas estratégias, vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu queria fazer umas considerações iniciais sobre essa relação com o cliente, de fazer proposta de honorários, de vender o nosso trabalho para o cliente. A primeira consideração inicial é o seguinte: um não é só um não. Eu vejo muitos advogados que ficam frustrados porque conversaram com o cliente, deram uma proposta e o cliente não aceitou. Tem gente que fica traumatizado se falar com 3, 4 clientes e ele não aceitar a proposta, fica traumatizado com medo de atender novamente, de dar nova proposta, fica assim angustiado porque não consegue fechar o contrato. Um não é só um não. Ele não está dizendo não a você, ele não está lhe chamando de incompetente. Esse cliente apenas está cedendo às objeções. O que danado é isso, Juliana? Quando a gente vai decidir comprar alguma coisa, contratar alguma coisa, a gente toma uma decisão que normalmente é emocional. Mas a gente tem um sistema racional que tenta proteger a gente o tempo todo. E que fica colocando, mas e se isso, e se isso, e se isso. E fica dando desculpa para você não tomar aquela decisão. O cliente, muitas vezes, ele pensa, tá caro, eu não tenho dinheiro para fazer isso agora. E é muito comum que essa não seja a verdade mesmo pela não contratação. Isso é uma desculpa que ele está se dando para não tomar aquela decisão nesse momento. Porque para ele aquilo não precisa ser uma prioridade. Não é uma prioridade naquela hora. É como muitas vezes, fazendo uma comparação para vocês entenderem, eu estou fazendo uma proposta, vendendo um curso para o advogado. O advogado olha o curso e diz, poxa, eu preciso disso. Realmente o curso é muito legal, mas eu estou sem dinheiro. Mas eu não tenho tempo. Mas eu nem sou tão acostumado a assistir online, eu prefiro algo que seja presencial. Mesmo sabendo que se for presencial, dificilmente você não vai, por conta do deslocamento, por conta do seu trabalho. E toma muito mais tempo do que o online. As desculpas que você está dando são objeções. É a mesma coisa de quando você vai numa loja e olha 10 roupas ali, prova 10 roupas, olha para a vendedora e diz, não era o que eu queria, eu vou deixar. É porque não era o que eu queria? Dificilmente é porque não era o que eu queria. É porque eu achei caro, é porque eu achei que o tecido não valeu a pena, é porque não vestiu bem. A gente sempre diz alguma coisa à pessoa, uma desculpa, para dizer que não vai aceitar, mas nem sempre aquela desculpa é a verdade, é o que de fato está impedindo aquele cliente de fechar com você. Então, a primeira coisa, entenda que um não é só um não. Ele não está dizendo não a você para sempre,
ele não está dizendo que você é incompetente. Ele só está dizendo que naquele momento aquilo não é a prioridade para ele ou que ele escolheu outra peça de roupa. Porque talvez ele não esteja vendo o seu valor, porque você não está mostrando o seu valor na conversa. Você não está mostrando o seu valor na proposta. Você não está abordando o cliente corretamente. Por isso, vem a segunda coisa. Use esse não para identificar as objeções do seu cliente. Inclusive, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando um cliente eventualmente diz que vai pensar. Porque é muito comum ele dizer, não, eu vou pensar e dou uma resposta a você. Aí eu pergunto, e o que é que está faltando para a gente fechar agora? Ou se ele diz que tá caro, eu pergunto, por que tá caro? Quanto tá caro? Quanto vale isso para você? Porque ele não sabe responder. Muitas vezes ele não sabe responder. Porque o que ele está lhe respondendo não é o motivo pelo qual ele não está lhe contratando. Isso é só uma objeção que ele está criando. É uma desculpa que ele está criando internamente e para você, para evitar a tomada de decisão. Porque o homem faz isso, procrastina por natureza. Então, comece a tentar identificar em cada não as objeções. E comece a tentar enfrentar essas objeções, porque elas costumam ser muito parecidas. Por exemplo, os meus alunos, tempo, dinheiro, online, né? São as desculpas mais comuns e eu trabalho para quebrar essas objeções. Quando a gente está falando do advogado, as objeções, né? Tem outro mais barato, tá caro, eu vou conversar com alguém para poder decidir. Tudo isso é importante você saber e conhecer para começar a, na sua apresentação de proposta, já ir tratando de quebrar as objeções desse cliente, certo? Isso é muito importante. Entender o que está impedindo ele de fechar com você e começar a trabalhar como você quebra essas objeções. Inclusive, a forma de apresentar a proposta já vai quebrando essas objeções e mostrando o seu valor. Isso ajuda muito. Inclusive, no GPS Trabalhista, o meu curso, né, de prática trabalhista, a gente tem todo um modelo de proposta, né, tecnicamente criado, formatado para que você apresente sua proposta. Isso é muito importante. Mas você precisa disso, é importante, mas você também pode acompanhar essas objeções e ir quebrando e entendendo como apresentar a sua proposta de forma mais eficiente. Terceira coisa, faça sempre uma autoanálise. Às vezes não é só o problema do cliente, às vezes o problema está em você. Às vezes é a sua postura, às vezes é a sua aparência. Não sei se feliz ou infelizmente, né? Tem muita gente que discorda, tem gente que acha que não deve ceder aos padrões, mas quem não quer ceder aos padrões sabe que vai enfrentar uma guerra muito mais dura. Né? As pessoas que querem ser vanguardistas, que têm princípios, propósitos e não querem ceder ao senso comum, ao que as pessoas em regra fazem, essas pessoas aceitam por convicção ter dias mais difíceis, né? Ficar lutando para conseguir o que quer. Quem não quer se meter, né? Quem não quer entrar nessa luta, quem não tem esse propósito de buscar mudança de padrões, se encaixa no senso comum. E aí, a advocacia exige um certo padrão de atendimento. Claro que depende do cliente, porque se você for atender uma startup, o que ele espera de você como vestimenta, como linguagem é uma. Se você vai atender um super executivo, aí o que ele espera de você é outro.
Se você vai atender um trabalhador, o que ele espera de você é outro, mas não pense que porque ele é uma pessoa simples, ele não vai exigir de você uma imagem que ele espera de um advogado. É mais fácil um CEO de uma startup compreender desnecessária a sua imagem profissional, porque ele vai dar mais valor à sua conversa e a informalidade vai fazer parte dessa estratégia de imagem. É muito mais fácil ele compreender você não estar com terno, não estar vestido como a profissão de advogado exige, do que um trabalhador. E aí eu digo a vocês um caso real. Eu tinha uma advogada iniciante, né, um advogado júnior no meu escritório, que ela era excelente. Ela foi uma das primeiras de turma, ela veio indicada por uma professora que tinha trabalhado com ela na faculdade, tinha feito iniciação científica e tudo. Ela era uma advogada excelente. A gente fez um coach iniciante para ensinar a advogar. Ela pegou tudo super direitinho, ela era muito competente. Mas ela não cuidava tanto da imagem pessoal. E em algumas oportunidades ela ia fazer audiência de calça jeans. Um cliente reclamante do escritório, terminada a audiência, ligou para mim e disse: doutora, não foi a senhora que veio? Eu disse: mas eu não prometi que seria eu, querido. Eu disse a você que iria eu, uma pessoa da minha equipe. Eu mandei a você no dia anterior o telefone dela para você saber quem ia. Ele disse: mas a senhora me manda uma advogada que nem parece advogada ser, não sabe nem se vestir como advogada. Veja, aquilo para o cliente era importante. Ela estava ali de calça, ela estava arrumada, viu? Porque ela estava até de terninho, de salto alto, bonito, mas ela estava de calça jeans. E o cliente não esperava ser recebido por um advogado de calça jeans. Então, a imagem importa muito. E é por isso que eu falo dessa autoanálise. Você está se vestindo, se mostrando no nível do valor que você quer, porque cafezinho a gente pode servir no copo plástico ou a gente pode servir no copo Starbucks. E a nossa aparência importa. Não é roupa de grife, não mudem o contexto do que eu estou falando, mas é usar a sua imagem a seu favor. Você está usando isso? Você está sabendo mostrar ao seu cliente a competência técnica que você tem? Você chega para uma reunião com o cliente para descobrir o que ele quer sem saber nada dele? Ou você se preocupa em saber, antes de ir para a reunião com ele, o que importa para essa reunião, para você chegar e encantá-lo? Vou dar um exemplo para vocês. O cliente liga para você para marcar uma reunião, que é agendar um horário. Você tem duas opções. Dizer: tudo bem, a gente se encontra tal dia e tal hora no meu escritório, e ele chega lá, e você vai conversar e vai descobrir o que ele quer lá no seu escritório. Ou você tem uma outra opção. Quando você entra em contato com o cliente para marcar uma reunião, uma visita, você pergunta a ele: joia, a gente marca, mas me diga, como eu posso lhe ajudar? Aí ele diz: não, porque eu tô com um problema de tal forma. Ótimo, não tem problema nenhum, a gente conversa. Mas qual é mesmo o nome da sua empresa? Aí o cliente vai dizer. Se não ficar óbvio pelo nome, você pode também perguntar: qual é a atividade econômica da empresa? Aí ele vai dizer. Aí você: ótimo, tá joia, sem problema nenhum. Um prazer, a gente se encontra no dia da reunião. E aí, no dia que ele chega na reunião, você já fez o dever de casa. Você sabe quem é a empresa dele, porque você foi para o Google procurar. A gente procura o Google, não é só para procurar besteira ou jurisprudência, não. A gente pode usar o Google para compreender o universo daquele cliente. E aí você vai fazer uma pesquisa antes de ir para a reunião com ele, para saber qual é a empresa dele, qual é o tamanho da empresa dele,
qual é a atividade econômica, você vai procurar a convenção coletiva, você vai entrar nos sites de pesquisa para olhar se existem processos, entra lá na jurisprudência, ver se tem processo, ver aquele cliente está sendo condenado, se existem muitas ações, poucas ações. E se for reclamante, Juliana, a mesma coisa. Quando ele ligar, você diz, tranquilo, a gente marca, mas me diga mesmo, qual é a empresa que você trabalhava? Entendi. Qual a sua função? Tá certo, tranquilo, a gente se encontra a tal dia. Só que no dia que você senta na mesa com o reclamante, você já sabe da convenção coletiva que é aplicada ao contrato dele. Você já sabe quem é o empregador, você faz a mesma pesquisa de jurisprudência nos sites para saber a empresa que ele trabalha está sendo condenada, ela é muito demandada, para você entender. Você, se for uma profissão especial, que você não é acostumado a lidar com ela, você já vai procurar tudo dessa profissão para quando você estiver sentado com esse cliente, saber fazer as perguntas certas, mostrar a ele que você se interessa e que você pode ajudá-lo porque você conhece o problema dele. Quando você está conversando com o cliente, você já apresenta a ele que conhece, que sabe do problema dele, que sabe o que é que está acontecendo. Quando ele percebe que você teve o cuidado de buscar conhecê-lo antes para saber com quem você ia conversar, isso muda a percepção de valor do cliente. Muda completamente. Então, procure também fazer essa autoanálise. Você não está conseguindo prospectar clientes, é só pelas objeções dele, é só porque ele quer só preço, ou é porque você não está sabendo mostrar valor? É porque você não está com a imagem compatível com o que o cliente espera de você. É porque você não está localizado adequadamente para atender o cliente. Ou é porque você, na conversa com ele, não mostrou interesse, não mostrou conhecimento e não fez ele perceber o valor do que você está apresentando. Entende? Então, um não é só um não. Não é xingamento, não é uma agressão a você, mas um não tem muitos significados. Procure entender as objeções desse cliente, olhe para você para ver se o problema está em você ou o que você pode melhorar para não ouvir um próximo não. E nunca deixe o cliente achar que você precisa mais dele do que ele de você. Às vezes a gente tá lá no começo da advocacia, as contas apertadas. Lembre-se que na aula passada eu disse a você que há 5 anos eu comecei um escritório do zero e no começo era super apertado. Mas você nunca pode, numa conversa com o cliente, deixar ele achar que você precisa mais que ele feche o contrato com você do que ele precisa de você para resolver o problema dele. Sobretudo se for um cliente empresarial, porque ele entende de negócio. E se ele entende de negócio e sabe que você precisa mais dele que ele de você, aí ele vai negociar o seu trabalho, o seu preço e vai ver muito menos valor no que você tem para oferecer aí. Então, por mais que você esteja precisando fechar aquele contrato, por mais que você esteja ansioso por aquele cliente, pratique o que eu chamo de gatilho mental do desapego. Né? O que é o gatilho mental do desapego? É você dizer, tá tudo bem. Você pode até dizer, o que é que a gente pode fazer para fechar agora? Mas não fique se mostrando desesperado, sabe? Porque o contrato não foi fechado ou porque ele vai sair dali sem contrato. Mostre disponibilidade, mostre que você quer fechar ali. Pergunte, como eu dei o exemplo, né? E o que é que tá faltando pra gente fechar agora? Com simpatia e não com desespero. E não com aquela extrema necessidade de fechar o contrato, porque senão não paga o aluguel. Isso vai dificultar e muito você conseguir fechar o contrato com esse cliente. Joia? Feitas essas considerações iniciais que foram bastante alongados, mas que são muito importantes, né? A gente vai aí para as estratégias para, de fato, prospectar cliente. Vamos lá, então, para o primeiro ponto da nossa estratégia. Seja
excelente tecnicamente. Para a gente prospectar cliente, a gente tem que ter uma excelência técnica. E isso está diretamente atrelado ao segundo ponto que eu coloquei para vocês, que é especialize-se. Meus amores, não cabe mais no mundo de hoje um advogado que quer fazer tudo, que quer atender todas as áreas, que não quer perder qualquer cliente que bata na porta do escritório. Existem advogados que conseguem sobreviver nessa pegada de fazer tudo. Existem. Mas esses advogados conseguem ter uma advocacia efetivamente lucrativa? Eles conseguem ser reconhecidos como referência? Muito dificilmente. Isso porque, meus amores, para a gente ter excelência técnica, a gente precisa se aprofundar nos estudos sobre determinado tema. E mais, a gente corre um risco muito grande quando a gente faz qualquer coisa, porque ninguém sabe tudo. Não dá para saber tudo de processo civil, de direito tributário, de direito penal, de direito do trabalho, de direito administrativo. Ninguém consegue ter excelência técnica em todas essas áreas do direito. Então, para você ser, de fato, excelente no que você está fazendo, o ideal é que você se especialize e se posicione no mercado como um advogado especialista em determinada área. E eu não estou falando de especialista com pós-graduação, especialização lato sensu ou stricto sensu. Eu estou falando de um advogado que sabe trabalhar, sabe a prática, conhece profundamente os temas, que lê livros, que escreve, que produz conteúdo na área de atuação. Então, queridos, é fundamental para ser referência e conseguir efetivamente cobrar um alto valor pelo seu trabalho, que você escolha a área de atuação. E imagino que se você está aqui, trabalhista, se não é a sua área de especialização já, é uma das que você gostaria que fosse. Tem algumas atividades que dá para ser feito, por exemplo, trabalhista e previdenciário. Eu conheço alguns advogados que fazem, mas mesmo assim, quanto mais especializado, mais fácil vai ser você ser reconhecido como referência e maior será a probabilidade de ter uma advocacia lucrativa. Quando a gente atira para todos os lados, a gente não sabe para onde vai. A gente se equivoca na forma de atender o cliente. Porque a gente vai ver ainda na aula de hoje. Não vão embora não, fiquem aí. Porque tem um ouro no final da aula de hoje que vale a pena vocês ficarem até lá. É fundamental vocês entenderem o que eu vou contar lá para perto do final da aula. Então, fiquem aqui comigo. Não me deixem, porque vocês vão ter ouro ainda na aula de hoje. Então, essa especialização ela é muito necessária para conseguir os objetivos de ser referência e ter advocacia lucrativa. Juliana, mas eu tô começando, eu tenho pouquíssimos clientes e vivem aparecendo clientes que não são da área trabalhista, que eu não vou atuar. Isso normalmente vem de um erro de posicionamento. Você não está se posicionando para o mercado como advogado trabalhista. Então as pessoas não vão adivinhar que você é advogado trabalhista. E isso já está diretamente ligado com o terceiro ponto que eu queria conversar com vocês. Comunique ao mundo, ao universo, que você é advogado. E eu coloquei aí, ó, um tracinho para você entender que você precisa ter nome e sobrenome para o universo entender o que pode fazer por você.
Se você grita para o universo, se você diz a todas as pessoas que você conhece que você é advogado, o universo pode receber essa comunicação e essa informação de forma equivocada. E pode fazer com a informação que ele recebeu, você é advogado, o que ele bem quiser. Quando, ao contrário, você se denomina como um advogado trabalhista, você está jogando para o universo o seu posicionamento. Você está jogando para o universo a sua condição de especialista e excelente técnico em determinada área. Ah, Juliana, então eu vou espantar todos os outros. Alguns, de fato, você vai espantar. Por exemplo, quem pensa em penal jamais vem bater no meu escritório atrás de Juliana Cruz. Jamais, viu? Porque eu mal sei a diferença de furto e de roubo. Aprendi lá na faculdade e não lembro muito bem, porque nunca trabalhei com isso na minha vida. Então, eu nem quero mesmo que um cliente de penal venha aqui. Mas, Juliana, e se eu puder ajudar esse cliente? Aí você vai criar uma rede de apoio de parceiros que vão te ajudar a resolver o problema desse cliente. É o famoso dividir para multiplicar. Você não vai pegar esse cliente, fazer mal feito o trabalho dele, porque você gosta de trabalho, você é um advogado trabalhista, estuda trabalho, vai fazer penal, vai brincar com a liberdade dos outros. Não faz sentido. Conhecer profundamente o tema que você vai trabalhar é requisito para você conseguir ter êxito profissional. Então, se esse cliente de penal bate na sua porta, o correto é que você, explorando a sua rede de relacionamentos, tenha parceiros que você possa contar e trabalhar junto para atender a necessidade do seu cliente. Não é indicar. Indicação é uma coisa, parceria é outra. Indicar é quando eu digo, fulano liga para mim e diz, Juliana, tu conhece algum advogado tributarista? Aí eu digo, conheço. Me indica um. Tem fulano de tal, cicrano e beltrano. Massa, vou procurar. Isso é uma indicação. Eu não tenho relação com fulano, beltrano nem cicrano. Eu não vou atuar, eu não vou dar palpite, eu não vou receber esse cliente. Eu não tenho relação nenhuma, eu apenas indiquei. Ao contrário, quando você tem uma rede de parceiros, você complementa a sua atuação profissional com pessoas que você confia, que você conhece o trabalho e que vão te ajudar a atender esse cliente sem colocar em risco, porque você não sabe o que está fazendo, e recebendo, porque prospectar clientes não é fácil, é difícil, senão estava chovendo cliente em todo canto para todo mundo. E o trabalho de prospectar cliente tem que ter valor. Então, nessa rede de parceiros, você vai ajustar valores para quando você tiver um cliente que possa ser levado para o contrato de parceria. E aí, quando você faz esse contrato de parceria com esse advogado, ele e você já sabem as condições. O cliente vai chegar, você vai receber esse cliente com esse advogado. E dependendo, você pode atuar ou não. E se você atua ou não, ou ajuda ou não, ou faz audiência ou não, por exemplo, eu tenho parceiros, tanto em outras áreas quanto na própria área trabalhista, né? Gente me indica, só que quando é uma outra localidade e o advogado diz, não, eu tenho experiência com audiência, a audiência eu faço. Eu queria que você cuidasse da tese, dos prazos, mas a audiência, se você me orientar, eu consigo fazer. Ora, não é só a indicação. Ele vai ter uma atuação. Eu digo, quem vai fazer os relatórios? Quem vai conversar com o cliente? É você. Isso vai,
ajustando o percentual. Pode ser 20-80, pode ser 30-70, pode ser 60-40, pode ser meio a meio, a depender das responsabilidades e do que você vai fazer e do que o parceiro vai fazer dentro do atendimento do cliente. Então, meus amores, não queiram abraçar o mundo com as pernas, sobretudo porque você está começando. Você não pode correr o risco de cometer um erro grave e perder a sua carteira da OAB. Você não pode correr o risco de cometer um erro gravíssimo e perder o cliente. Entenda, um cliente que gosta de você, ele vai no seu escritório e ele conta a 5 pessoas que você é um bom advogado. Mas um cliente que vai no seu escritório e é mal atendido, ou um cliente que vai no seu escritório e perde por erro técnico e não sai satisfeito do seu escritório, ele conta para 100 pessoas. Então, quando você começa a querer fazer tudo, você corre o risco de errar e aí você vai perder uma infinitude de clientes por conta da experiência ruim que esse cliente teve. Então, especialize-se. Tenha excelência técnica numa área. Comunique ao universo que você é advogado trabalhista. E aproveite para dizer isso o tempo todo, em todo lugar. Na sua rede social, coloque que é advogado trabalhista. Eu, por exemplo, aonde eu tenho oportunidade, eu comunico a minha condição de advogada trabalhista. Por exemplo, se eu estou num elevador e uma pessoa entra e fala alguma coisa, eu não aguento mais, eu estou exausta, eu não consigo me recuperar, é segunda-feira e eu não consigo trabalhar assim, exausta física e psicologicamente, e eu escutando essa conversa no elevador, eu olho e faço assim, realmente difícil. Cuidado, querida, porque existe uma doença chamada síndrome de burnout, que é justamente essa condição assim de exaustão física e psicológica relacionada ao trabalho. Eu sou advogada trabalhista, né, e vejo isso assim com trabalhadores constantemente. Então, é uma coisa que você deve se preocupar, deve cuidar, porque pode ser que você se encaixe nessa enfermidade de trabalho. Veja, eu disse a ela que eu era advogada trabalhista, eu mostrei que eu tenho conhecimento técnico, dei uma prova social de que eu tenho outros clientes que têm problemas semelhantes a esse. E mostrei que eu entendo a dor que ela tem e o problema que ela tem e que posso dar a solução. Eu não ofereci meu trabalho, eu não preciso estar importunando ninguém com cartão, porque quando a pessoa quer, ela mesmo diz, como é teu nome? Aí eu digo, Juliana Cruz, você tem um cartão? Tenho, querida. Ela pediu o cartão, eu dou o cartão. Ou eu, se não tiver com cartão, eu digo, você quer me dar o seu telefone? Porque eu mando para você o WhatsApp, meu cartão virtual. Já estreito mais a relação com ela, né? Ou posso dar a rede social. Veja, você tem a possibilidade de comunicar àquela pessoa que tem um problema que você sabe a solução. A mesma coisa, viu? Se eu tô numa conversa de bar e eu escuto a palavra hora extra, eu digo logo, o que é que tem de hora extra por aí? Que eu sou advogada trabalhista, tu sabe, né? Advogada trabalhista não pode ouvir uma hora extra que quer entender o que é que tá acontecendo. Me conta. E veja, eu vou mostrar que eu sou advogada trabalhista, que eu tenho competência sobre aquele assunto, vou ouvir a conversa que eles estão falando, vou dizer a situação, e se ele precisar de mim, ele vai me procurar. Por quê? Porque ele já sabe que eu faço, ele já viu que eu tenho interesse, ele reconheceu que eu sou uma profissional da área. Comunique ao universo que você é advogado trabalhista, porque ninguém vai adivinhar. Sobretudo para as pessoas próximas, viu? Em reunião de família, lembre a todo mundo, porque quem não é visto não é lembrado. Então, grite ao universo que você é um advogado trabalhista. Isso vai começar a fazer as pessoas entenderem qual é a sua área de atuação e que você está disponível para resolver o problema delas nesse assunto. Próximo. Conheça seu cliente ideal. Quanto mais a gente entende para quem
a gente quer trabalhar, mais fácil é se comunicar e chegar no cliente com quem a gente quer trabalhar. Como assim, Juliana? Se você quer trabalhar para reclamante, não quer focar em advocacia empresarial, você tem que entender quais são os problemas que esse reclamante tem. Quais são as dores que esse reclamante tem. Como é que você pode ajudar esse reclamante? E entenda, um alto executivo tem certos tipos de problemas. Trabalhadores, serviços gerais, têm certos tipos de problemas. Trabalhadores motoristas têm outro tipo de problemas. Bancários, outros completamente diferentes. Isso significa, Juliana, que eu vou trabalhar só para motorista? Não. Significa que se você escolher algumas áreas de atuação e se especializar profundamente nelas, se comunicar com elas, entender a dor delas, entender onde elas estão, como você chega nelas, olhar para as pessoas que estão próximas de você, para você entender quais são as dores que ela tem, como você pode chegar nessas pessoas. Quanto mais você conhece esse universo, mais você se aproxima dele, mais clientes você vai ter. Exemplo. Se você quer trabalhar para empresário, você tem que fazer conteúdo para empresário. Você tem que entender a linguagem que ele utiliza para quando você for atendê-lo, usar palavras que fazem parte do universo dele. Lembram que na aula passada a gente falou que um dos grandes problemas do advogado é ser jurídico-cêntrico. E é muito importante que a gente entenda que não dá para ficar pensando só no direito. A gente tem que pensar no cliente e como a gente pode se relacionar e conversar com ele. Então, quanto mais você consegue se comunicar com esse cliente, quanto mais você entende a realidade dele, aonde ele está, a dor que ele está sentindo, mais fácil vai ser você prospectar esse cliente. Então, meus amores, conheça profundamente o seu cliente. O que ele gosta, o que ele faz, aonde ele está, quais são as dores que ele tem, porque é dessa forma que você se aproxima desse cliente. E use a sua rede de relacionamentos. Explore sua rede de relacionamentos, inclusive para escolher esses clientes ideais. Às vezes, você é irmão de alguém que trabalha numa empresa que tem 5.000 empregados. 5.000 pessoas. E você pode, por meio do seu irmão, do seu parente, conhecer as dores dessas pessoas como ninguém. Você vai saber o que é que ele vive, o que é que tá certo, o que é que tá errado. Você vai saber como é que as pessoas se comportam lá dentro. Você tem acesso a informações privilegiadas, porque você tem alguém ali do meio. Alguém que, inclusive, pode fazer a ponte entre você e essas pessoas. Não para aliciar cliente, não. Mas para fazer a ponte, por exemplo, para você manter uma lista de transmissão com informações, com conteúdo jurídico. Tu diz, cara, eu tenho uma newsletter, eu tenho um jornalzinho semanal lá no escritório, que a gente envia para os trabalhadores que são de determinada área. Tu não quer convidar as pessoas com quem tu trabalha para participar disso? É só algumas dúvidas trabalhistas que eu mando, um conteúdo trabalhista. Vê lá no teu grupo de amigos, o pessoal com quem tu trabalha, se tu consegue, porque se as pessoas quiserem fazer parte dessa lista de transmissão, ou desse canal do Telegram, ou desse grupo de WhatsApp, as pessoas não falam, não se comunicam, não. Eu só dou conteúdo gratuito, informações jurídicas, as dúvidas maiores dos trabalhadores eu tiro. Minha gente, muita gente vai querer participar. E
E aí você vai criar uma lista de transmissão, vai dar informação, conteúdo. E se você conhece uma pessoa que trabalha com elas, você sabe exatamente onde está a dor dessas pessoas. E você não vai estimular elas a entrarem com ação, porque isso é antiético. Você vai fazer com que essas pessoas entendam que aquilo está errado. Saibam que você é uma autoridade no assunto, conhece o problema delas e pode resolvê-lo. A gente não pode mais fazer o marketing da esperança. Entrar no escritório, sentar a bunda no birô da gente e esperar que o cliente venha e bata na porta. Não, o mundo mudou e a gente está conversando sobre isso desde o episódio anterior. Sejam ativos. Isso tem a ver com uma das soft skills fundamentais, que é comportamento empreendedor. A gente tem que ir atrás do cliente, fazer o que ele espera, saber, chegar até ele, não é sentar no birô e esperar que ele bata, não. Meus amores, existe um universo das redes sociais que pode colocar você de cara para o seu cliente. E redes sociais é o WhatsApp, que eu estava dando um exemplo, é o Facebook, é o Instagram, é o TikTok, é o YouTube. Você está negligenciando a sua prospecção de clientes se você não está no online hoje. Meus amores, ou você está online ou você está fora do mercado. Porque você tem que estar onde o seu cliente está. E o seu cliente está onde? Com o celular na mão o tempo todo. Antigamente, as pessoas estavam em casa na televisão. Hoje, elas, se estão na televisão, elas podem estar até olhando alguma coisa. Mas no intervalo, ó, ela vem para cá. Elas no carro estão no celular. Enquanto aguardam uma consulta, elas estão no celular. O tempo todo, elas estão no celular, nas redes sociais, na internet, fazendo pesquisa no Google. E se você quer ser encontrado por essas pessoas, você tem que estar aonde elas estão. Você tem que ter o Google Meu Negócio, você tem que ter um site, você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar aonde seu cliente está. Ah, Juliana, mas eu não tenho tempo não para estar nas redes sociais. Veja, se você não tem tempo para prospectar cliente, é porque você está com cliente demais da conta, não está precisando de mais lucratividade, porque o que você tem já está ok. Tem que ter tempo para o que é importante. Pare de viver no urgente e passe a criar o seu tempo de acordo com o que é importante. Prospecção de cliente é muito importante e você tem que dedicar tempo a isso. E para quem quiser aí entrar nessa rede de conteúdos e não sabe nem por onde começar, só dando um spoilerzinho, no GPS Trabalhista 2.0, né, essa segunda versão do GPS Trabalhista que a gente vai disponibilizar, eu não quero nem falar sobre isso hoje, mas já dando um spoiler, no GPS Trabalhista de agora a gente vai ter bônus que ensina a produção de conteúdo, né? O Start, obviamente, porque não é o objetivo final do curso, mas como faz parte, eu sei que você precisa, nesse próximo GPS a gente tem bônus de pessoas especializadas na produção de conteúdo que vão justamente tratar desse tema e introduzir vocês a como se posicionar nas redes sociais para conseguir angariar clientes. E no nosso GPS Trabalhista eu também ensino vocês a aparecerem lá no Google. Quando tem uma pesquisa no Google, se a pessoa procurar pelo nome do seu escritório, pelo seu nome, aparecer aquela informação com horário de abertura, endereço, telefone, eu ensino passo a passo para vocês fazerem isso e estarem lá no online, porque se você não está onde seu cliente está, dificilmente ele vai andar o mundo todo para chegar até você. Joia? Isso é outro ponto fundamental.
falo também em explorar a sua rede de relacionamentos, eu queria chamar a atenção para a palavra explorar, né? No sentido de usar a sua rede de relacionamentos a seu favor. Seja para encontrar bons parceiros, seja para escolher o nicho que você vai trabalhar, seja para buscar informações sobre o seu cliente ideal, porque essa pessoa está próxima do seu cliente. Manter aquecida essa rede de relacionamento vai ser um super diferencial na sua carreira. E procure sempre ser interessante para as pessoas e não interesseiro. Seja interessante e interessado, não interesseiro. Interesseiro é aquela pessoa que se aproxima só querendo alguma coisa de alguém. Interessado é aquele que se aproxima de alguém porque tem algo de valor para oferecer para essa pessoa e pode, com ela, construir algo muito melhor para ambas as partes. Essa é a ideia. Você se aproximar de parceiros, mas não se aproxime das pessoas querendo só que as pessoas te indiquem clientes, não. Se aproxime de pessoas que você confia para criar essa rede, para que você também indique. Crie essa troca. Dê valor antes de querer que as pessoas simplesmente coloquem cliente no colo de vocês. Então, dar valor ao mundo vai, sem dúvida, mudar a prospecção de clientes para vocês. Seja dando conteúdo no Instagram, seja dando conteúdo em redes de WhatsApp, né? Seja fazendo essa rede de relacionamento, tirando dúvida de algum parceiro que eventualmente o cliente dele está com uma dúvida, uma besteira numa área que ele precisa de uma perguntinha trabalhista. Pô, responde, cria esse elo. A gente, por exemplo, aqui no Papo de Trabalho, cria essa relação. Eu dou conteúdo gratuito a vocês. Vocês me dão atenção, interagem, respondem minhas postagens. Isso é uma relação de troca, né? E isso é muito importante. Por fim, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa super importante, que é você, dentro dessa relação de prospecção, sobretudo para se comunicar como um advogado trabalhista, você precisa estar publicando conteúdo. Isso vai lhe ajudar muito a ser reconhecido como uma autoridade, como uma referência, mas, sobretudo, vai permitir que você se nomine como advogado trabalhista. E eu fiz essa observação porque o novo provimento da OAB, que trata sobre marketing jurídico, ele diz que um advogado ele só pode se dizer especialista em uma área, por exemplo, se autodenominar advogado trabalhista, se ele tiver, de fato, conhecimento aprofundado nessa área, escrever nessa área, tiver, de fato, experiência para poder dizer que é advogado trabalhista. Não é especialização que precisa, mas cursos são importantes para você mostrar que se atualiza, que se aprofunda nessa área. E produção de conteúdo também vai lhe ajudar, porque vai mostrar que você tem autoridade nessa área. E existem aí inúmeras redes, tem migalhas, Jus Brasil, Conjur, Jus Navigande, tem 1 milhão de portais que publicam conteúdos de advogados e que você pode escrever, tirar uma dúvida de um cliente, pegar um assunto que as pessoas procurem lá no Google e encontrem a sua resposta. Isso tudo vai lhe ajudar a ter a autoridade para poder se denominar, se autodenominar advogado trabalhista sem ter problemas éticos com a OAB. Então, cursos que aprofundam o conhecimento é fundamental, produção de conteúdo é fundamental e, claro, experiência em números de processos também. Isso tudo vai lhe ajudar a não ter problemas com a OAB se autodenominando um advogado trabalhista, tá? Então, para cumprir o 3, você precisa ter esse cuidado ético
que é fundamental. Bom, e aí vem 2 pontos finais que eu queria, a gente já tá aí entrando no final da nossa aula, e eu queria deixar para vocês 2 pontos fundamentais para você conseguir encantar o cliente que você acabou de prospectar. E o primeiro deles é uma dica de ouro. Uma dica que transforma o seu negócio. É você ser cliente-cêntrico. Juliana, pelo amor de Deus, que danada é isso? Colocar o seu cliente no centro de tudo. Coloque o seu cliente no centro de todas as suas escolhas e decisões. Exemplo. Abro ou não abro um escritório? É importante para o tipo de cliente que eu tenho, para o tipo de cliente ideal que eu tenho, ter um escritório físico ou não é? Vai lhe ajudar na decisão. Eu abro o meu escritório aonde? O seu cliente responde isso facilmente para você. Quem é o seu cliente ideal? É um trabalhador reclamante que vai no seu escritório de ônibus? Então, o seu escritório tem que estar num local que tenha todas as paradas de ônibus, de todas as linhas de ônibus possíveis. Se o seu cliente é um cliente que vai para o seu escritório de carro, se você não tiver estacionamento, você está tomando a decisão mais burra da sua vida. Porque um empresário que quer conforto, ele não vai estacionar o carro a não sei quanto, sair com o telefone dele andando pela rua no sol quente para ir atrás de um lugar para entrar no seu escritório. Tome decisões com foco no seu cliente. Ai, como vai ser a decoração do meu escritório? Quem é o seu cliente? Com que ele se identifica? O que é que ele gosta? Como você pode melhorar a experiência dele dentro do seu escritório? O seu cliente é uma pessoa simples. O seu cliente é alguém mais sofisticado. Você não vai servir café no copinho de plástico. Se tá na pandemia e não vai servir na xícara, sirva pelo menos naquele copo de isopor, que é um copo mais caro e mostra que você teve mais cuidado. Use um café expresso para esse cliente. Não sirva um cafezinho coado no copo de plástico. Não é o que seu cliente espera receber naquele ambiente. Porque ele não toma esse cafezinho nos lugares em que ele se sente bem. As suas escolhas precisam estar alinhadas com o interesse do seu cliente. E isso é tudo. Isso também diz respeito ao seu horário de funcionamento. Eu vejo vários advogados que dizem: eu só atendo cliente no horário comercial. Se quiser fora do horário comercial, tem que pagar mais caro. Até tudo bem, cobre mais caro, mas você tem que estar disponível para ele no horário que ele pode. Se o cara trabalha de segunda a sexta, de 8 às 18, você quer que ele falte ao trabalho para contratar um advogado para resolver o problema dele? O meu horário de funcionamento é o horário que o meu cliente tem para me procurar. Claro que eu dou preferência para o horário comercial. Mas se o cliente não pode, eu atendo de 7 da noite, eu atendo de 8 da noite, eu atendo sábado de manhã. O cara é o cliente. E eu foco no cliente. Isso vai mudar a vida de vocês. Parem de tentar dar a solução de vocês e passem a procurar a solução que atende o interesse desse cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito real. Eu tenho um cliente que é meu cliente já há muitos anos. Inclusive, vou dizer a vocês, ele chegou para mim porque um outro advogado cobrou a ele barato demais. Ele foi para um advogado, ele teve um problema trabalhista, de vínculo de emprego doméstico. Ele foi para um advogado e o advogado, isso já faz algum tempo, mas o advogado cobrou R$ 1.500
para fazer a defesa trabalhista dele. Aí ele olhou, pediu uma indicação a um colega, e era um cliente satisfeito, me indicou, e ele veio parar aqui no meu escritório. Aí eu sentei, conversei com ele, de uma forma em geral fiz o atendimento, e aí ele me perguntou, quanto vai ser os honorários, né? Aí eu disse, vai ser X. Aí ele disse, tá certo, pode fechar o contrato. Eu vou passar, a senhora aceita cheque? Aceito. Pronto, eu vou pagar à vista. Aí eu disse, tudo bem. Aí ele disse, e vou dizer uma coisa, senhora. Eu vou lhe contratar pelo preço que a senhora está me cobrando. Porque a pessoa que olha para mim tem coragem de cobrar esse preço, eu imagino que vai fazer um trabalho bem feito. Porque eu vim de outro advogado que cobrou muito barato. Eu digo, a pessoa que cobra esse valor não vai trabalhar com vontade nesse processo. Porque a pessoa não pode trabalhar com gosto para receber um valor como esse. Como eu disse a vocês, tem cliente para todo tipo de café. Tem cliente para todo tipo de advogado. E aí esse cliente que entrou no meu escritório dessa forma, e até hoje ele é meu cliente, isso faz uns 6 ou 7, não, que já foi nesse escritório, 5 anos, né? 4 anos para 5 anos. E esse cliente, ele veio aqui, resolveu um outro problema, um recurso administrativo, que ele queria que eu entrasse, e ele pegou e estava conversando comigo, dizendo, rapaz, eu tô com um problemão, porque meu filho tá doente e eu tô tendo que lidar com 4 empregadas dentro de casa. Olha, é um inferno fazer a folha de pagamento, um inferno o negócio de hora extra, quando uma falta. Olha, isso tá tirando o meu sono, porque é aqui, conversa, não sei o quê. Eu não aguento mais. Ele disse, é. Aí eu disse, eu posso lhe ajudar com isso. Ele disse, você pode? Aí eu disse, posso. Eu posso trabalhar, eu tenho um escritório de contabilidade, que é meu parceiro. Eu posso trabalhar junto com ele com a gestão desses seus trabalhadores. A gente vai fixar as férias, a gente vai estabelecer os horários, a gente vai penalizar quando eles estiverem descumprindo, porque ele disse que ele mandava assinar o ponto e ninguém queria assinar. E a gente faz essa gestão para o senhor, não tem problema nenhum. A gente faz, inclusive, a guia do E-Social, o senhor paga tudo. Não tem problema, o senhor quer que eu faça isso? Ele disse, quanto vai ser esse serviço? Eu dei o valor, ele disse, Ave Maria, fechado. Não paga minha noite de sono. 2 coisas importantes nessa história que eu contei para vocês. A primeira delas. A melhor coisa da vida é você vender para quem já é seu cliente. Ele já sabe o seu valor. Ele já sabe a qualidade do seu trabalho. Trate seu cliente de forma a encantá-lo para que ele permaneça. Isso tira o seu custo de aquisição de cliente, porque a gente sempre tem um custo para que o cliente chegue até a gente. Quando o cliente já é cliente e compra de novo, isso tira o custo de aquisição. E 2, você pode cobrar o preço justo pelo trabalho e ele não vai discutir. Por quê? Porque ele já sabe o valor do seu trabalho. Não tem preço estar com um advogado que ele confia, que já resolveu os problemas dele, que ele sabe como tratar, como lidar e como vai atuar dentro do que ele precisa. E terceiro, porque tem mais uma grande lição nisso. Não queira estabelecer o portfólio de serviços do seu escritório. É importante você saber o que você tem para oferecer, tá? Não estou dizendo que não é importante. No GPS a gente conversa com muito detalhe sobre isso. Mas não ingesse a sua possibilidade de atuação com esse portfólio. Você está ali com o cliente na sua frente. Ele está dizendo que tem uma dor. Qual o problema de você gerir esses funcionários? Porque você sabe não é direito trabalhista. Você sabe quanto pagar. Você sabe quanto cobrar de hora extra. Você sabe quais punições dá a esse trabalhador. Dê uma assessoria a esse cliente. Crie a assessoria que ele precisa. Apresente ele ao seu parceiro, aí a rede de relacionamentos, ao seu parceiro contador, que vai emitir as guias para ele não ter que entrar e emitir as guias de E-Social.
Tem gente que não vai querer pagar e vai querer emitir a guia, errar e ter ação trabalhista depois, vai, mas tem gente que quer pagar. Ele tinha dor e eu apresentei um serviço que resolvia a dor que ele tinha. E começou a entrar uma nova renda dentro do meu escritório em função desse contrato. Todo mês, da previsibilidade de renda ao escritório, todo mês, entra esse valor dentro do meu faturamento. Então, meus amores, encante seu cliente, porque não tem coisa melhor do que você vender para ele novamente. Trate esse cliente, né, de forma que ele indique a outras pessoas o seu trabalho. Veja, esse cliente veio de um outro cliente que tinha ficado satisfeito com o meu trabalho e que indicou e por isso ele chegou aqui. Não tenha medo de cobrar o preço justo pelo seu trabalho. Se tem alguém que não vai querer pagar, tem outros que vão querer pagar. Tem cliente para o cafezinho de plástico e tem cliente para quem atende e trabalha nível Starbucks. Isso tudo é você quem vai conduzir esse preço, esse valor, né? Então, essa história traz muitas lições. E elas mostram que você tem que arranjar a solução que o cliente precisa. Não é tentar enquadrar ele dentro de um produto que você tem no seu escritório para vender. É você criar uma solução para a dor, para o problema que ele tem. Inverta seu raciocínio. Coloque o cliente no centro de tudo. Ele vai guiar as suas decisões. Quando você toma suas decisões baseadas no seu cliente, tudo vai dar certo. Inclusive, os cursos que você vai fazer, os livros que você vai comprar, seu cliente pode responder todas as suas dúvidas. Fechado? Não é você perguntar para ele. É você entender o que ele gosta, o que ele precisa, a dor que ele sente e tomar as decisões conhecendo esse cliente. Bote ele no centro de tudo. E mais, entenda que nunca é só direito. Nada, nunca é só direito. Como assim, Juliana? Eu não estou entendendo. Quando um reclamante chega na sua sala e não recebeu verbas rescisórias e ele quer a sua atuação, não é aviso prévio e verbas rescisórias. É a comida na mesa da família que está faltando. Atenda esse cliente não pensando num aviso prévio. Pense no prato de comida que está faltando na mesa dele. Pense na casa que ele está construindo e que falta piso porque ele não tinha dinheiro para terminar. E que seu trabalho vai proporcionar isso ao seu cliente. Eu lembro muito quando eu era professora que às vezes nas turmas de prática os alunos esqueciam os reflexos, né? Pediam hora extra e esqueciam de pedir reflexos em férias, 13º, FGTS, aviso prévio e a multa de 40%, né? Aí eu tirava uma pontuação, uma super pontuação. Teve uma vez que esqueceu só aviso prévio, assim, e eu tirei 2 pontos da prova. Aí ele chegou indignado, professor, porque eu esqueci a palavra aviso prévio. Meu filho, você não esqueceu a palavra aviso prévio. Você tirou 90 dias de salário desse indivíduo. Você sabe o que é essa família sem 90 dias de salário, porque no caso concreto era um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e eram 90 dias. Não é aviso prévio, não é sobre aviso prévio. É sobre a alimentação que você está tirando. É sobre o que você está colocando. É sobre a sensação de justiça, porque ele sofreu um assédio moral. E isso você tem que levar na sua vida até para, às vezes, não ajuizar a ação. Há pouco tempo teve uma cliente aqui no escritório. E ela falando dos assédios que sofreu, das condições que tinha. E eu tentando prova. Tem documento. Aí ela trouxe o que ela tinha. Trouxe alguns elementos que eventualmente podiam ajudar. Perguntei se tinha testemunha. Ela disse que não tinha. Porque as pessoas todas trabalhavam. É uma empresa pequena, não tem rotatividade.
No final, eu olhei para ela e disse, veja, você tem direito, a gente pode entrar. Mas eu vou perguntar para você, o que é pior para você? É você ter sofrido isso e deixar para lá? Ou é a gente ajuizar essa ação e correr um risco alto de perder? Ela disse, eu não estou preparada para perder. Eu disse, então a gente não vai ajuizar essa ação. Porque ela disse, se eu perder, se ele depois ainda olhar para mim e eu perder, ele olhar para mim com a de superioridade, isso vai ser uma morte para mim. Eu digo, então, a gente não vai ajuizar essa ação. É sobre isso, colocar o cliente no centro, mesmo quando não seja a melhor opção para você. Eu tenho um escritório de uma grande amiga minha, que eles fizeram uma parceria de inteligência artificial para identificar o padrão em todos os processos, né? Uma grande indústria, para identificar um padrão de todos os processos, o que era que mais estava sendo reclamado, o que era que mais eles perdiam, para eles conseguirem resolver tudo, né, no consultivo. E aí ela disse assim, aparentemente isso vai diminuir enormemente o meu faturamento, porque eu ganho muito por pasta de processo nas demandas judiciais. Mas dentro do meu escritório, o foco no cliente é o nosso primeiro princípio, é o nosso primeiro valor. E eu não posso atuar contra o meu valor porque, eventualmente, pode baixar o faturamento do meu escritório. Eu ofereci para o cliente a inteligência artificial e está mudando a relação dele com o passivo trabalhista, né, com o litígio trabalhista, e tá tudo bem para mim, porque é sobre o cliente. No meu escritório é sobre o cliente, é foco no cliente, ainda que naquele primeiro momento o meu interesse não esteja em primeiro lugar. Claro que ninguém vai ser franciscano, trabalhar de graça, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre não tomar decisões pensando só em você e colocar o cliente no centro de todas as suas decisões. E entender que nunca é só direito. Cada vez que você toma uma decisão para uma empresa, que você dá um parecer para a empresa, não é só sobre aquela hora extra. É sobre a sobrevivência da empresa, é sobre o sonho daquele empreendedor, é sobre a família das pessoas que trabalham lá dentro, que precisam que aquela empresa sobreviva. Nunca é só direito. Nunca trate o seu cliente como se aquilo que ele estivesse trazendo para você fosse só um problema jurídico. Nunca é. Sobretudo na área trabalhista. Tem toda uma carga emocional. Tem todo um mundo por trás daquele problema jurídico. Então, trate o seu cliente considerando que nunca é só direito. Fechado? Meus amores, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês esse momento que vocês passaram comigo aqui. Quero que vocês coloquem aqui, né, nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou responder todas elas. E quero mais uma vez convidar vocês para participar dessa campanha para vocês concorrerem a um livro e um brinde surpresa. Vocês vão lá no post do Instagram, que a minha equipe está colocando agora. Vocês vão comentar nesse post, colocando o insight, a virada de chave que vocês tiveram na noite de hoje. O que foi de mais valioso que você ouviu estando comigo até aqui? Vai tirar uma foto da nossa aula de hoje, compartilhar nos stories e marcar o papo de trabalho, para que a gente possa conferir que você cumpriu todas as tarefas. Lembrando que não é sorteio. Eu vou escolher o comentário que seja mais pertinente, que tenha mais valor. Coloca lá para a gente poder escolher, e quem for o escolhido tem que ter postado nos stories para poder ser considerada, cumprida a tarefa, ganhar o livro e a surpresa. Fechado? Temos mais uma informação. A senha do PDF de hoje é cliente cêntrico.
Não tirem nunca mais essa palavra da cabeça de vocês, né? Seja um advogado cliente-cêntrico e entenda que nunca é só direito. Amanhã nós temos um encontro marcado novamente. E desde ontem eu digo a vocês que a gente precisa entender da gestão, da parte de soft skills, mas que a excelência técnica é algo fundamental. E atuar estrategicamente numa audiência de instrução vai ter consequência imediata no faturamento do seu escritório, porque normalmente a gente ganha percentual em cima do êxito do cliente, diretamente também no faturamento, porque se a gente trabalha estrategicamente e consegue resultado no processo, o cliente fica satisfeito, traz novos clientes e é aquilo tudo que a gente já conversou. E, meus amores, é fundamental, né, a gente ter a experiência para lidar com obstáculos, para lidar com surpresas, porque não tem nada no mundo que tenha mais surpresas do que uma audiência. E amanhã a gente vai conversar sobre como se preparar para ir para essa audiência, o que pode acontecer nessa audiência e como a gente deve se comportar, o que é que a gente deve fazer. E, por fim, como a gente vai conversar com o cliente saindo da audiência para fazer aí uma estratégia de preparação para o resultado do processo. Joia? Espero vocês amanhã. Obrigada por estarem comigo todo esse tempo até aqui. Espero que tenha sido útil. Mais uma vez, não esquece de deixar seu comentário lá no post do Instagram, de compartilhar os stories e de deixar aqui embaixo suas dúvidas para que eu possa sanar todas elas. Joia? Tchau, tchau. Cheiro para vocês. Encontro vocês amanhã.